Olá, meus queridos irmãos, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alexandre. Hoje é dia 8 de novembro de 2016, né? Então eu vim pra fazer um vídeo curto aqui sobre um comunicado do Messias ao profeta Daniel, né? E eu achei interessante compartilhar com vocês. Então vamos lá, vamos lá. Abra a escritura lá no livro de Daniel, no capítulo 12, tá? Vamos ver desde o verso 1 lá, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daí no verso 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, no verso 1 e 2 a gente nota que o anjo Miguel estava falando a Daniel que nesse tempo ele vai se levantar, ou seja, ele vai pelejar, ele vai defender o povo do Pai, né, os santos, né, os que foram selados na mente. E nesse tempo haverá muita angústia na terra. E é nesse exato momento que Miguel vai se levantar e vai defender todos aqueles que estão inscritos nos livros. Então o Messias vai proteger todo aquele que está com seu nome escrito no livro da vida, né? Daí no verso 3 está assim: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daí aqui: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui explica o seguinte: que todos os que conduziram as pessoas para a justiça, agora, serão como as estrelas do céu. Ou seja, que estrelas, irmãos? Não é estrela. Estrelas são anjos. Ou seja, todos que conduziram as pessoas para a justiça serão como os anjos do céu e viverão para sempre. Isso que quer dizer ali no verso 3. Que todos aqueles que conduzirem as pessoas para a justiça. Como é que conduz uma pessoa para a justiça? Ensinando o que o Messias ensinou. O amor produz justiça. Então, logo, as pessoas que estiverem agora ensinando a mensagem do Messias estão ensinando as pessoas a serem justas. Então, essas pessoas serão como as estrelas do céu, ou seja, como os anjos, serão eternos. Daí aqui: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras do livro e sela até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. No 4 ele fala para selar o livro, que na última geração as pessoas vão começar a ler e as pessoas vão ter entendimento, né? Simples assim. Não tem muito segredo não. Tá. E aqui no verso 5 você nota uma coisa, irmãos, que eu não tinha notado, mas quando eu comecei a ler de noite aqui, atentamente eu percebi. Quem que estava falando com Daniel? Ó. Então eu, no verso 5, irmãos. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Se você perceber, irmãos, quem estava falando com Daniel era Messias e as duas testemunhas, irmãos. Incrível, né? Eu não tinha notado isso, mas é ele sim. É os três. Quer ver aqui no verso 6? No verso 6 está assim: Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Esse homem que estava vestido de linho em cima, sobre as águas do rio é o Messias. E os que estavam do lado, um à direita e um à esquerda, são as duas testemunhas. Daí
um das testemunhas perguntou para o Messias assim, quando se cumprirão essas maravilhas? Isso no verso 6. Daí, o homem vestido de linho que estava sobre as águas, ele levantou a mão direita e levantou a mão esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente. Ou seja, o Messias ergueu as mãos para o céu e jurou pelo Pai. E disse que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, irmãos. Daí, no mesmo verso, irmãos, no verso 7. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, para você entender é o seguinte, Messias e as 2 oliveiras, ou seja, as 2 testemunhas, falaram a Daniel, quando ele viu as 2 oliveiras, um do lado à direita e um à esquerda no Messias, uma das oliveiras pergunta ao Messias que estava sobre o rio, quando se cumprirão as visões, né? Quando se cumprirá o tempo de angústia. Daí o Messias levantou as 2 mãos para o céu, jurou para o Pai que seria depois de 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Daí se você notar aqui no verso 7, se você prestar bem atenção, tem uma mensagem ali, irmãos, que é assim, quando todos os santos, quem que é santos, irmão? Santos são as pessoas que creem no Messias, as pessoas que estão ensinando a justiça agora, as pessoas que não estão nas religiões, não tem nada a ver com isso, estão ensinando o amor e a justiça. Quando todos os santos forem calados, irmãos, aí estará tudo consumado, irmão. Os últimos dias serão as 2 testemunhas. Ou seja, quando morrer o último homem, irmãos, preste atenção. Quando o último homem que tiver com a palavra do Pai morrer, aí a missão do resgate termina, irmãos. E quem é os últimos homens a morrer? As 2 testemunhas. Quando as 2 testemunhas morrer, encerra o resgate, irmãos. Então, da morte das 2 testemunhas para trás, ainda há pessoas aqui ensinando a verdade. As 2 testemunhas são as últimas, são os 2 que vão fechar a missão de resgate. São as 2 últimas esperanças, irmãos. Por isso que eu digo, as 2 testemunhas são os 2 últimos homens que o Pai vai enviar à terra para tentar, vamos dizer assim, resgatar os que ficaram. Então a única esperança, a última esperança, dizer assim, é as 2 testemunhas. Eles morreram da morte da testemunha para frente e acabou, irmãos. Acabou, não tem mais o que fazer. A missão de resgate encerra quando a besta mata as 2 oliveiras, ok, irmãos? Isso se comprova ali no verso 7. Quando o poder dos santos for tirado. Que poder que é que os santos têm? Santos são as pessoas que sabem da verdade. Qual que é o poder dele? Qual que é o nosso poder, irmãos? Não é a verdade? A verdade nos dá poder, irmãos. Então, quando o poder dos santos acabar, ou seja, quando todos os santos morrerem, isso inclui as testemunhas, irmãos, aí fecha a missão de resgate do nosso Pai. Ok, irmãos? Então, fica na paz e esse vídeo é bem curtinho, mas eu achei interessante compartilhar com vocês e fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau.